Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dia extremamente importante. Hoje temos reunião do Fed. A reunião do FOMC é hoje que a gente vai conhecer a nova taxa de juros nos Estados Unidos. Às 16 horas, horário de Brasília, a expectativa é de queda nesta taxa de juros. Mas muito mais importante do que a decisão da taxa de juros em si é a coletiva de imprensa com Jerome Powell, em que ele vai responder várias perguntas às 16h30, horário de Brasília. Esse é um dia muito importante, crítico, e que acaba gerando grande volatilidade, muitas armadilhas e muita gente acaba perdendo dinheiro. Então eu quero te mostrar exatamente o que a gente tem que ficar atento para que você esteja pronto e não perca dinheiro. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou analisar também hoje uma gema específica. Tem muita gente que olha para um projeto, mas ainda não sabe avaliar, não sabe identificar o setor, o tamanho daquele projeto, se ele é de risco, se ele não é, padrão gráfico. Então a gente vai analisar do zero uma gema que está bem interessante. Mas é claro que eu vou te pedir, óbvio que eu vou te pedir para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente tem muito conteúdo para apresentar agora, mas é extremamente importante que você siga colocando aqui nos comentários os ativos que você quer que eu avalie, para a gente identificar oportunidades que vão colocar grana no nosso bolso. Bom, vamos começar com o Bitcoin no dia que é extremamente importante. Por que que hoje é um dia extremamente importante? Porque hoje é a super quarta-feira em que o Banco Central norte-americano vai definir quanto a taxa de juros, vai definir se vai ter queda ou manutenção. A expectativa é de queda nessa taxa de juros, tá? Essa é a maior expectativa. A gente vai ver este dado às 16 horas e às 16h30 é que o Jerome Powell vai abrir a boca e vai responder a uma série de perguntas. Se ele tiver uma fala bem bullish, por exemplo, a economia está muito boa, a inflação está controlada e caindo, o emprego segue muito forte, o PIB também segue muito forte e a gente tem uma expectativa sim que com esta manutenção desses dados como estão, a gente vai seguir cortando essa taxa de juros. Se isso for de fato falado, o mercado pode reagir de uma forma muito positiva e pode sim ter uma aceleração. Em linhas gerais, é isso que o mercado quer ouvir. Se por outro lado, Jerome Powell for um pouco mais cauteloso, até começar a falar que a inflação está acelerando no ponto de vista do Fed, e isso tem que ser avaliado com cautela. O mercado pode sentir isso como um perigo e pode sim desencadear um movimento de baixa. A gente tem um livro aberto, não dá para saber o que vai acontecer, mas o que a gente tem que estar pronto é para os dois cenários e também você tem que estar totalmente consciente da volatilidade. O que é a volatilidade? O mercado sobe para cair, o mercado cai para subir. O mercado tem essa variação forte logo depois dos dados e principalmente depois da coletiva de imprensa com o Powell. Então, esteja preparado para sobe e desce, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Tomada de decisão de curto prazo hoje pode ser um tiro no pé. É um problema, porque você tem este risco atrelado a uma notícia. E essas notícias, quando trazem volatilidade, e trazem volatilidade sim, tem muita armadilha. Então, o que a gente tem que ficar de olho no curto prazo? Porque no macro, nada mudou. No macro a gente segue muito bullish, no macro a gente segue totalmente saudáveis e
A gente está mirando alvos bem mais elevados. Mas o que a gente pode olhar neste momento é para este padrão, que é um padrão de cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo, teve o rompimento para cima. Rompimento, confirmação de rompimento. Agora a gente viu, principalmente hoje, um movimento de reteste muito próximo desta faixa aqui. Então a gente acelerou, está retestando e uma rejeição com dados positivos hoje podem nos levar a uma aceleração. Saiba que esta aceleração tem o alvo justamente em 118 mil dólares. Da onde a gente tira isso? A gente puxa daqui, tá, para cá. Então a gente tem o alvo aqui, 118 mil dólares em um rompimento positivo, que vai acontecer se os dados vierem bons. Só que esta movimentação não vai ser simplesmente assim. Ela provavelmente será assim. E aí sim a gente vai acabar vendo essa aceleração. Só que, por outro lado, se o mercado falhar neste cenário mais bullish, a gente pode sim formar um topo e depois romper este, que é um padrão que normalmente rompe para baixo, mas em cenários de bull market rompem sim para cima eventualmente. Pode ser que a gente tenha uma armadilha, busque liquidez em áreas inferiores e aí sim a gente vá para uma aceleração. O que eu estou te apresentando? Pô, você não está me apresentando nada, estou falando que pode subir e cair ou cair e subir. É exatamente isso. Pode parecer piada, mas não é. O que eu estou querendo te mostrar? A incerteza. No micro, a incerteza ela é completa num dia como este. E como é que a gente se movimenta então? A gente se movimenta com base em reações e não ações. Porque o micro ele vai te trazer essa volatilidade extrema e essas armadilhas absurdas. O que você não pode acreditar? Em um movimento de curto prazo. Ah, é uma alta, está subindo, estamos ricos. Calma. Verifica um movimento hoje, por exemplo, de alta, e a confirmação amanhã, porque isso é crítico. Ou até mesmo um movimento de baixa e a confirmação amanhã. Porque se isso não acontece, a gente acaba vendo a armadilha se confirmar. Mesmo para uma queda, recuperação em V, ou até um movimento de alta com um pullback bem forte. Eu gosto de olhar o curto prazo e esta incerteza de uma forma neutra. Ou seja, estou de bracinho cruzado. Não estou entrando em trades fortes, não estou fazendo compras absurdas. Fiz uma compra hoje? Fiz. Mas uma compra para o longo prazo. E é o que eu enxergo que é o mais correto a ser feito neste exato momento. Só que, se o mercado fizer esta armadilha, exemplo, esta armadilha de topo aqui, e a gente buscar essa área, o que você acredita que vai acontecer? O que você acha que as pessoas vão falar? Elas vão falar, agora vai despencar, agora vai derreter, agora vai a zero, acabou o bull market, out-season nem aconteceu, nem vai acontecer, blá, blá, blá. E é aí que você tem que ficar com um sorriso no rosto. Por quê? Se você entende que existe uma armadilha em potencial, você vai ficar muito mais neutro no dia de hoje. Se essa armadilha se confirma e a gente leva para uma baixa, a gente pode acabar vendo o alvo de rompimento deste padrão para baixo, a gente pode acabar vendo justamente a faixa de 88, 87 mil dólares. Que não por uma coincidência, eu te mostro aqui, é uma área que seria plausível para a retração de Fibonacci, se a gente olha para o semanal, 88.700. Eu venho no semanal aqui e você pode verificar que a gente não teve bases de preço na semana. Poderia ser, sim, um alvo para o movimento. E é aí que eu olho com muita, mas muita alegria. Por quê? As pessoas estão acostumadas a olhar no micro e não no macro. Uma correção no micro com uma armadilha no dia de hoje pode desencadear um medo muito elevado nas pessoas que vai abrir uma oportunidade para quem está olhando o macro.
Então olha o macro, você não precisa olhar o micro. Olha este macro, oh, caramba, o que eu tô fazendo? Olha este macro, tá aqui, ó, 89 mil dólares. Olha o macro, porque o macro, ele te dá uma visão muito mais clean. E para quem não tá fazendo scalping, que é operação de curtíssimo prazo, o macro é o que vale. Porque você não tá tentando lucrar de hoje para amanhã. Você está querendo se posicionar de uma forma inteligente para surfar um movimento de longo prazo. E aí, quando você conhece esse pior cenário no micro, você se prepara para ele. O que eu quero dizer com isso? Diante das incertezas que o mercado nos coloca no dia de hoje, para o micro, eu me preparo para o pior cenário. Qual que é o pior cenário para quem está posicionado? Cair. É óbvio. É subir e depois cair. Pô, isso aí é horrível, Luan. E é uma armadilha. Por isso que eu tô te alertando. O curto prazo, eu não sei o que vai acontecer. E eu não preciso ficar tentando adivinhar. Esse que é o tchan, é o X da questão. É a beleza do mercado. Quando você não tenta adivinhar e você se prepara para os piores cenários, você deixa caixa. Eu tenho caixa? Tenho caixa. Você tem caixa? Deixa aqui embaixo. Quero saber se você tem caixa. Se o mercado sobe, maravilha, lindo, todo mundo fica feliz. Todo mundo que comprou fica feliz. Todo mundo que está bullish fica feliz. E se o mercado cai, quem tem caixa fica feliz. Você tem que ter esse equilíbrio entre exposição e caixa. Porque pode ter certeza de uma coisa, vai ter armadilhas. As armadilhas, elas irão sim acontecer. Luan, não, o Paulo vai falar e vai ser tudo lindo e vai subir tudo e eu vou dar all-in, eu vou com um monte de trade. Maravilha, isso é lindo na teoria, só que na prática, geralmente, isso não é bem assim. E você sempre tem que contar com o pior. Se você está pronto para o pior, você está tranquilo, relax. Se você não está pronto para o pior, você acaba entrando na estatística de investidores liquidados. Foi o que aconteceu na segunda-feira passada, segunda e terça passada. O que aconteceu? 500 mil de pessoas liquidadas. O que aconteceu com quem comprou? Sorrisinho no rosto, comprou barato. Pode ser que você tenha ainda mais oportunidades. Então, por isso, você tem que ter esse caixa. Maravilha? Então, entenda. Ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer no curtíssimo prazo. A gente avalia os cenários incertos do curtíssimo prazo e a gente vai dando zoom out, ou seja, a gente vai aumentando o tempo gráfico. E no aumento do tempo gráfico, você consegue enxergar quais são os cenários possíveis, até em uma correção. Então, uma correção acontece, o que eu tenho que estar de olho? Como eu tenho que estar pronto? É isso que é estar preparado para esse mercado. Não tem loteria, não tem adivinhação, não tem bola de cristal. Combinado? Então se prepare. Se você está mega alavancado, coloca o pior cenário. Qual que é o pior cenário possível? Então, pezinho no chão, muito cuidado. Esteja pronto, pois hoje a gente tem um dia mega importante. Luan, você vai comprar o quê? É óbvio que eu vou comprar altcoins. A gente está vendo uma acumulação do Total 3 em certos topos. Eu estou vendo a dominância numa faixa de acumulação. Tá? A dominância hoje que está caindo 0,14%. O Others pode sim ter um reteste nesta área aqui, que é a área de rompimento da xícara. A gente teve rompimento confirmado, testou, pode retestar. E isso abre oportunidades em ótimos projetos. E é sobre projetos de risco, mas que sim estão em faixas interessantes que a gente vai falar. Na verdade, a gente vai falar de um especificamente. Mas antes de falar sobre este projeto, eu já te convido a participar do nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram que eu apresento 100% do que eu faço. Compras, vendas, rebalanceamento. Você tem acesso às minhas metodologias, planos, estratégias. Você tem acesso completo a tudo que eu faço, com base totalmente sólida. Você tem diversas aulas para te dar base e um suporte 1 para 1 comigo, em que a gente, de fato, discute de forma estratégica os cenários
que podem fazer sentido para você. Tudo isso por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. A gente também conta com um desconto em parceria com a corretora Bitget. Então você ainda tem um desconto adicional nos valores em que a gente trabalha. Você quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar o nosso link do Telegram aqui embaixo. Cadê? Aqui o nosso link do Telegram, tá? Link está na descrição do vídeo. E entrar no nosso grupo geral. Tem muita informação bacana nele e ele é gratuito. Ao entrar neste grupo, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos falar de projetos? Porque a gente está vendo o Bitcoin agora na abertura das bolsas norte-americanas ter a volatilidade e ela vai se intensificar nas próximas horas, mas a gente tem que ficar de olho nas oportunidades. E eu te falo sim com muita tranquilidade. Qual foi o ativo que eu comprei hoje pela manhã? Eu aumentei a minha exposição e não se engane, eu tenho este projeto. Não se engane, eu tenho este projeto. Eu comprei e aumentei a minha exposição justamente neste projeto e eu vou te explicar o porquê. Só que antes, a gente vai falar de gráfico, a gente vai falar de movimentação, a gente vai olhar aonde? Como que eu começo a identificar um certo projeto? O que eu faço, como eu faço para encontrar projetos que, na minha humilde opinião, têm um risco e retorno extremamente favorável. Pois bem, eu sempre começo a minha avaliação olhando para os setores que eu estou investindo e que eu quero investir. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Por que certos setores tendem a se valorizar? Porque eles têm, sim, a capacidade de atrair o varejo, que são os novos investidores. Isto é importantíssimo, crítico, e você deve exercitar esta mentalidade, este pensamento. Os novos investidores vão investir em ativos e setores que são de fácil entendimento. É por isso que eu invisto entre setores, um deles é inteligência artificial. Inteligência artificial é simples, é objetivo, é fácil de você explicar. Eu, obviamente, estudo projetos e faço uma composição da minha carteira entre alfas, midcaps e gemas. E eu adoro as gemas, por quê? Porque elas têm o risco mais elevado possível, no entanto, são elas que podem te capacitar a fazer uma multiplicação elevada, bem elevada. Só que muita gente só olha para o potencial retorno e esquece do risco. Então, mais uma vez eu falo, qual é o risco de uma gema? Comprando agora, qual é o risco? Pode ser a melhor gema possível. Você perder 99,99% do seu capital. É isso, certo? Eu quero falar de GTAI. O que me chamou a atenção em GTAI e o que me levou a fazer esse vídeo foi um comentário em que foi questionado se GTAI estava morrendo. Esta mesma movimentação em GTAI aconteceu no passado, não muito distante, e trouxe posteriormente uma bela de uma valorização em um ativo que está numa fase de recuperação. É o que a gente chama de revival pattern, ou seja, um padrão de ressuscitação. Não é muito bacana ele em português, mas é um fato. Então o revival pattern é um padrão bem interessante que eu já vou mostrar. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: esse tipo de comentário começa a aparecer quando certos ativos estão caindo. E certos comentários, quando os ativos estão caindo, me chamam a atenção porque o comportamento do próprio mercado ele é totalmente contraintuitivo. Quando que você tem que comprar um projeto, um ativo que você de fato entende que tem valor? Quando não querem comprá-lo, quando ele está em queda e quando acreditam que ele está morrendo. Então foi por isso que eu resolvi fazer esta análise sobre este projeto.
Mas eu gosto sempre de começar um projeto, uma análise de um projeto, com o setor. Então eu identifico o setor e vou estudando cada um dos projetos daquele setor. E este, não por uma coincidência, é um projeto que está no setor de inteligência artificial. Onde que eu vejo qual é o setor? O que este projeto está fazendo? Primeiro você vai entrar no CoinMarketCap, na CoinGecko, em algum desses sites que você tem uma série de informações acerca dos projetos. Você vai lá definir, vai colocar no buscar o projeto que você está buscando e pronto. GT AI, que é o GT Protocol, é o projeto número 806 em tamanho de mercado. Ele tem 34 milhões de dólares de market cap, um FDV de 58 milhões, ou seja, ao longo dos próximos meses e anos, ele sofrerá com inflação. Você sempre tem que buscar ativos que tenham market cap com o FDV, que é o supply completo, né? Esse aqui é o market cap com todos os ativos já a mercado, tá? É o market cap totalmente diluído. Quanto mais próximo esses dois números, melhor. Mas este não é um cara que tem um FDV de 10 vezes o valor do market cap. Ou seja, a inflação do projeto vai acontecer, mas não num nível absurdo, que vai jogar o ativo no limbo. Aqui você tem informação de volume, você tem, e aí que começa a ficar importante e interessante, você tem o site e o white paper. Por que estes dois links são importantes? Porque no site você entende o que o projeto está entregando, de fato, e você no white paper entende de fato mesmo o próprio projeto. Você tem que fazer o dever de casa. Quando eu falo nos meus vídeos, faça o seu dever de casa, é isso. Você tem que identificar o setor que você está investindo. E aí você vai estudando projeto a projeto, porque você vai fazendo uma composição de carteira. E ela tem que ter um equilíbrio entre alfas, que são os maiores ativos daquele setor, os mid-caps, que são os ativos do meio, e as gemas, que são os riscos. Só que não é risco por risco, não é comprar qualquer lixo. Você tem que comprar algo que tem base. E como é que você identifica algo que tem base? Estudando. Este é um projeto que, olhando para o market cap, o FDV, o volume que está interessante, a gente vê que é uma gema. Você estuda o projeto para entender, você entra no Twitter, você entra no Telegram, você começa a ir a fundo. Mas Luan, até agora eu não sei onde eu vejo o setor. Além de você entrar na faixa de setores, pode ser do CoinMarketCap, você tem em cada um dos ativos a informação aqui embaixo, nas tags, tá? E aí você tem aqui, ó, indústria, categoria, indústria, AI e Big Data. Então você tem aqui que é um ativo de inteligência artificial. Você tem todas as corretoras que este projeto está listado e você tem a parte de preço, que é muito melhor verificar aqui, isso é óbvio, tá? O que é aqui? TradingView. Então, você faz o seu estudo, você entende o projeto e aí você vai identificar se aquilo realmente está fazendo parceria, está entregando valor e tudo mais. Eu poderia fazer uma análise aqui aprofundada? Poderia. A gente teria que ficar aqui umas 3 horas. Mas esta é a parte inicial para que você faça um trabalho da forma mais correta possível. E aí você começa a olhar posteriormente, né? Não é começa a olhar posteriormente, isso não existe. Depois que você analisa o projeto em si, você vai olhar para o gráfico. Eu já falei sobre isso. Você vai olhar para o gráfico. E é no gráfico que você vai tirar as suas conclusões e entender se aquilo está num bom momento ou não. Se faz sentido comprar ou não. Gemas são de risco. Não foi isso que eu falei? Pois bem. O projeto saiu daqui, março. Até aqui. Em 2 de... Peraí, onde foi isso aqui? 2 de setembro. Então ele perdeu nada menos do que, de topo a fundo, 94%.
e gostoso, em 6 meses, 94% de queda. Já era, virou lixo, pode destruir porque não vai mais subir? Ou, na verdade, quando um projeto tem uma base sólida, o fato dele ter tido este movimento o coloca com um risco versus retorno interessante. Eu sempre gosto de analisar projetos que as pessoas estão falando que já era, morreu, não vai subir, não vai valorizar. E um detalhe, este é um projeto que eu já venho estudando há bastante tempo. Ele é uma gema de um setor que atrai o varejo. E a gente já viu o primeiro movimento do mercado de inteligência artificial no último mês. E a gente nem iniciou a out-season. Tá? A out-season não começou oficialmente. Quando ela começar, de fato, a agressiva, tá? Só para que vocês não me entendam errado. A out-season não começou oficialmente, eu digo aquela fase explosiva. Ela sim já teve o seu início, a gente está numa fase engatinhando, que é o que a gente chama de fase de acumulação agora, que a gente está aqui, tá? A gente teve esse movimento de baixa e agora a gente está na acumulação. Então a pernada inicial aqui teve o start da out-season, mas não a out-season explosiva, que acontece depois da acumulação e o pivô de baixa. Então a gente ainda tem a necessidade do pivô de baixa, só para a gente deixar isso bacana, tá? Então, uma vez que a gente viu uma pernada inicial de alta para os ativos de inteligência artificial, sendo que o movimento foi brando na dominância, ao que tudo indica, a gente está sim para ativos deste setor em correção oportuna. Se você soma potencial com a entrada do varejo, os novos investidores. Potencial quando a gente olha para risco e retorno. Risco, vamos olhar o risco. Risco, a gente tem o último fundo ascendente, você pode até traçar este fundo, 60%. Retorno, para voltar, 600%. Risco, retorno aqui, neste ponto, já foi muito melhor. 10 para 1. Na verdade, risco 1 para 10, certo? Em um ativo que, por favor, estude o projeto, mas que, na minha humilde opinião, é um projeto bem bacana. Por isso que eu estou investindo, por isso que eu comprei hoje. Risco versus retorno é o que você tem que olhar. Quando você compra aqui, ou quando você compra depois de uma aceleração absurda, o seu risco ele é maior. Ou seja, quem comprou aqui estava com risco de 60%, tá? Diante do último fundo ascendente. Quem compra aqui está com risco exato de 35%, quase metade. Então, quando que se compra? É quando o mercado corrige, não quando o mercado está voando. O que as pessoas gostam de fazer? Tá voando, vou entrar. Aí você começa a colocar o seu risco versus retorno para baixo. O seu risco aumenta, o seu retorno diminui. Isso não é bacana. Então o que a gente tem que olhar? Sempre. O projeto tem base? Tem base. É uma gema? É uma gema, se for o caso. Tem volatilidade. É de altíssimo risco. No entanto, se eu avaliar um pullback, muita gente ficou pedindo por pullbacks. A gente vai deixar bem claro que este é um pullback. Você viu um pullback? Você viu que as pessoas começam a falar: acabou a out-season, já era alta, não vai acontecer, o mercado não vai subir, ativo tal, morreu. Cara, aí você vai olhar para o gráfico. Você não vai simplesmente, de forma cega, comprar. Mas você vai olhar para o quê? Espera aí. Eu tive um padrão aqui de baixa durante 6 meses, teve um rompimento, acelerou. A gente começou a corrigir. Quando a gente teve este movimento, o que eu apresentei aqui para você? Olha, a gente esticou. Se houver uma correção, a gente vai sim ficar de olho numa oportunidade. Não foi uma, foi 1, 2,
3 oportunidades. O mercado acelerou. O que a gente faz? A gente traça um novo Fibonacci. A gente traça o Fibonacci aqui, traça o Fibonacci aqui. Olha só o que a gente está vendo. A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, que foi confirmado, tá? Ombro, cabeça, ombro. Quando a gente traça alvos do ombro, cabeça, ombro, a gente puxa daqui e projeta para cá. Teve o rompimento, teve a confirmação, projeção, tá aqui. Ombro, cabeça, ombro, projetado, está aqui. É óbvio que a gente não vai direto, mas o mercado trouxe a primeira pernada e está trazendo uma correção para formar o fundo ascendente, um novo fundo ascendente. E onde que a gente viu que a gente tem uma taxa de acerto muito bacana? E eu não estou te colocando aqui que isso aqui é você fechar os olhos e comprar e vai ganhar uma fortuna, vai sair de 0,70 para 2,50. Não, eu estou te mostrando com base gráfica o que está me levando às compras, além do projeto ser ótimo. Eu estou de olho, cara, numa correção aqui. Eu tenho que olhar para esta correção de que forma? Tive um pivô de alta, corrigiu, área de 618, que está fazendo confluência com este neckline aqui, e a correção está acontecendo com um volume descendente. Espera aí, isso aqui é correção, isso aqui não é inversão de tendência. Do ponto de vista gráfico, este aqui pode ser um bom ponto para exposição se eu considero o risco e o potencial retorno. Se eu considero que o meu risco máximo vai ser na manutenção destes fundos anteriores, na casa de 50 cents, eu estou falando de 37% versus potencial inicial 223. Potencial com um prazo um pouco maior, 600%. Então você divide 600 por 37, vai dar 18. Então você tem 1 de risco para 18. A gente não está falando que não tem o risco, mas a gente está colocando o quê? O risco versus o potencial retorno. Eu não estou olhando só para o retorno, eu estou olhando principalmente para o risco. Então quando começam a me falar que aquilo não vai subir, peraí, eu estudei esse projeto, eu entendi o que ele faz, eu olhei o site, eu olhei o white paper, eu gostei do que está sendo entregue, eu gostei das parcerias, eu entendi o que pode entregar, qual o setor, isso tem confluência, faz sentido, está de acordo com o meu plano macro, com a minha carteira. Eu vou olhar o gráfico, eu vejo isso aqui, gente, eu, Luan, eu vou me expor. Eu, Luan, vou comprar. Eu não vou simplesmente me enviesar. Você vê que a gente tem que bater, bater, bater. Tem dado. São dados. E aí, a gente tem um risco e retorno que pode fazer total sentido. É para colocar 100% capital? Óbvio que não. A gente está falando de gema. A gente está acostumado a comprar projetos de 1, 2, 3, 5, 20 bilhões. Sem falar em Solana, Ethereum, por aí vai. Quando a gente está falando de compras de projetos que estão com market cap na casa de 30 milhões, você tem que entender que 30 milhões não é 3 bilhões. Então a volatilidade é muito maior. Mas se você usar isso a seu favor e entender, você se abre a um retorno que pode ser bem interessante. Mas você nunca deve olhar inicialmente para o retorno, e sim para o risco. Então eu fiz uma compra hoje, aumentando a minha exposição em GTAI. Esta é uma das gemas que eu invisto. E eu estou sendo extremamente claro para você. Se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu estou te mostrando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, como eu faço, além de te trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise. Seu dever de casa, invista com total responsabilidade. Eu invisto em certos ativos justamente porque eu tenho uma base sólida de alfas, ou seja, eu tenho uma base sólida de ativos que me deixam muito mais confortável. Entenda que não é simplesmente fechar os olhos e comprar 100% do seu capital em um ativo. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Tome muito cuidado. Entenda o risco.
e realmente entenda o risco. Não adianta nada falar, não, eu tô aqui para o risco, e qualquer queda você se desespera. É o que muita gente vai fazer hoje. Por quê? Porque muita gente não está preparada, não faz o estudo, não faz o dever de casa. Mas este eu sei que não é você. Se prepare para o dia de hoje, que vai ser volátil. A gente vai atualizar tudo lá no nosso grupo geral. E fique atento às oportunidades pontuais que aparecem e que vão continuar aparecendo. Eu quis trazer esse exemplo hoje, mas amanhã a gente tem análise de muito mais ativos. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.